Candidato da coligação pela mudança, Amândio Silva, quais são as suas propostas que apresenta ao eleitorado de Câmara de Lobos para estas áreas? Muito boa noite. Relativamente à área da coesão social, que é importante aqui referir, faz parte do nosso programa autárquico, e, portanto, indiretamente à questão, não estar aqui a desviar o que importa, portanto, era importante a Câmara Municipal de Câmara de Lobos criar, aliás, vamos propor a criação de um programa de emergência social. Isto faz parte da competência da Câmara Municipal. Há verbas de Estado que são transferidas, tem a ver com apoio social municipal. Está uma situação de emergência em que áreas concretamente? Estamos a falar de fome, exatamente. Estamos a falar de muitas famílias que vivem em situações muito complicadas. Estamos a falar de pessoas que não têm sequer qual sustento para poder garantir uma refeição, pelo menos uma refeição condigna. E, portanto, acho que a Câmara Municipal, para além da situação de alguns regulamentos que já existem, tem que alterar por completamente e ir ao fundo da questão. O Conselho de Câmara de Lobos não se alterou de um dia para o outro, é verdade, mas no passado teve sempre problemas sociais. Também é um concelho que de 10% a 15% vive nos bairros sociais. E hoje os bairros sociais foram esquecidos, foram abandonados. Sucessivos de anos para anos fazem parte dos manifestos, principalmente do partido da maioria, do PSD, na recuperação e intervenção paisagística daqueles espaços. Porém, isto não passa disso mesmo, não há qualquer intervenção. Eu relembro até que houve fundos de financiamento do Instituto Nacional de Habitação no sentido de intervir naquela área e, portanto, o Governo não fez porque não quis, porque houve recursos financeiros para tal. E era importante fazer esse programa de emergência social. Uma outra situação tem a ver com as águas. Isto é, há famílias que não têm a dignidade de ter água. E a Câmara Municipal, hoje em dia, que está a fazer, neste caso até a ARM, está a cortar o acesso à água. Eu acho que a água e a luz é um acesso com alguma dignidade de vida. Ninguém consegue sobreviver sem estes bens, de extrema importância. Portanto, seria a Câmara a suportar esses encargos? Estamos a falar de isenção relativamente às pessoas e famílias que fossem prova de carência. Enfim, em situação de dificuldade. Numa outra situação tem a ver também com os alunos. Foi identificados há algum tempo que as escolas hoje de ensino básico e pré-escolar têm graves problemas. Problemas até material de consumo e até de alimentação. Portanto, um programa de emergência social, digamos que é uma das bandeiras da sua candidatura. Qual é a opinião do candidato da coligação, Amândio Silva, sobre a questão do turismo? É um setor considera importante para a economia de Câmara de Lobos? Claro que é importante. Mas me permita antes, só que dê ao título de exemplo relativamente ao tema anterior, que tem a ver com os apoios sociais, e nomeadamente às instituições e bolsas de estudo aos câmara-lobenses. Relembro que em 2009 a Câmara Municipal dotou no orçamento 24 mil euros. Em 2012 apenas deu 2.100 euros. Relembro também que as instituições do Conselho, em 2009, as transferências para todas as instituições do Conselho foi 1 milhão de euros. Hoje situa-se em 470 mil. Vamos à questão do turismo. E é importante isto também, porque o turismo é um veículo importantíssimo para o nosso Conselho. O nosso Conselho talvez é dos concelhos na Madeira que tem mais, do ponto de vista cultural, turístico, patrimonial, que tem por andar. E, portanto, a Câmara Municipal hoje coloca-se entre a espada e a parede. O Governo Regional deve ser chamado também a intervir, com certeza que sim. Há políticas de fomento para a criação de pequenos negócios, e falamos de pequenas e médias empresas, nomeadamente uma incubadora, quer seja elas de artes, da parte gráfica, e, portanto, há margens para crescer muito significativas. Porém, os anos vão-se passando e o que acontece é que também da parte da Câmara Municipal deita os projetos dentro da gaveta. Recordo que houve um projeto até relativamente ambicioso, que tinha investimento nas levadas de recuperação das levadas de recuperação, dos miradouros de recuperação, de todo o património que existia. Portanto, de forma que os turistas que nos visitam pudessem ter uma forma também de se fixar e também o comércio local dinamizar, e a Câmara Municipal não avançou com esse projeto. Portanto, é um pouco lamentável que isto aconteça, tendo certo que havia recursos financeiros do Estado na ordem de 1 milhão de euros. E, portanto, ver-se hoje confrontado a criação de um roteiro, quer por todos os partidos, mas é um ponto de lamentar como é que passados 4 anos nada foi feito quando tínhamos fontes de financiamento já asseguradas. Que se for presidente, eleito presidente, vai se bater para que de facto isso se concretize. Amândio Silva, da coligação pela mudança, quais são as propostas para estes dois setores importantes para a economia também de Câmara de Lobos? Relativamente à agricultura, é importante falar do que é património nosso, que seja a cereja, a ginja, a castanha, principalmente com particularidade pelo Corral e a Zona Alta do Jardim. É importantíssimo fazer a identificação geográfica destas 3 situações, mas para além disso, fazer uma introdução da marca de um
selo de próprio de marcação de origem protegido. Para além disso, relativamente a uma outra situação, tem a ver com a promoção. Hoje em dia também a agricultura tem tido graves situações. 10% da população vive e sobrevive da agricultura, para além disso tem um custo de água, de regadio em horas totalmente desconcentradas do próprio agricultor, no sentido de poder fazer rega das suas propriedades a uma hora minimamente adequada. Relativamente a uma outra situação, também é importante fazer a criação do Gabinete do Agricultor, de forma a acompanhar o agricultor na criação de mais-valias e de projetos que possam ser suscetíveis de as pequenas e médias explorações ser acompanhadas e ter alterações relativamente ao setor vinícola, relativamente às situações de novas estufas hortícolas também, que, nomeadamente, a Caldeira é a zona enorme do ponto de vista de produtos. Enfim, no Conselho. Pescas. Relativamente às pescas, temos falado de algumas situações que também são importantes. Falamos do setor das pescas, que talvez um dos setores também importantíssimos do nosso Conselho. As pescas hoje em dia têm um problema que é limitativo, tem o Porto de Pescas. O Governo Regional comprometeu-se ao longo dos anos relativamente ao Porto de Pescas. E há poucos dias o Governo Regional fez questão de salientar que o Porto de Pescas não avançaria, mas porém os fundos comunitários vão ser direcionados para a construção de vias rápidas e vias expressas. Portanto, há mais de 30 anos o Porto de Pescas anda aqui sem local definido. E os pescadores, é importante, porque é a maior comunidade da Madeira, os pescadores, é importante um Porto de Pescas, com certeza que sim. Nós defendemos que deve o Governo Regional defender todo o sacrifício no sentido de criar, se não houver recursos financeiros da Madeira, que possa ser até um desígnio nacional, de acompanhar através com fundos comunitários. Porém, as pescas têm que ser toda ela reconvertida. A maior parte dos barcos pescas estão altamente debilitados, altamente, portanto, do ponto de vista de segurança e da sua do seu ponto de vista merece outra atenção. Cuidado e, portanto, a Câmara Municipal não tem uma competente específica, mas pode fazer perfeitamente pode ter um papel reivindicativo em relação a esta matéria. Outro setor, enfim, relacionado com a vida autárquica em Câmara de Lobos tem a ver com a situação financeira da autarquia e começa pelo candidato da coligação, Amândio Silva. Olhando para a situação financeira da autarquia, é preocupante o atual momento do ponto de vista financeiro em Câmara de Lobos? O atual momento financeiro é preocupante, com certeza que sim, né? O relatório de conta de gerência de 2012 apontava para 21 milhões de euros, peço desculpa. 21 milhões. E, portanto, para tal, para além de recorrer a um PAEL que honorou ainda mais o nosso município, na ordem dos 5,7 milhões de euros, portanto, temos uma dívida para apontar aos 27 milhões de euros. Sendo certo que algum já foi abatido alguns fornecedores, mas, porém, o que está aqui em causa foi a má gestão. É uma dívida que, do seu ponto de vista, não deixa margem, por exemplo, para redução de taxas ou para novos investimentos? Há, com certeza, margem para isso. Tanto isso, em última Assembleia Municipal, propusemos a revisão em baixa, um pouco abaixo da taxa de IMI, um pouco abaixo do que o PSD propôs. Porquê? Porque, fruto da reavaliação do mercado imobiliário, a reavaliação vai até 2015. E como a reavaliação é progressiva, próximo de 2014, 2015, os câmaras vão pagar mais pela sua habitação. E, portanto, face a estes recursos financeiros que vão novamente para a autarquia, a Câmara Municipal, face à situação social, devia baixar ainda mais as taxas de IMI. Porque as taxas de IMI não estão altas só deste ano, estão altas desde 2003. A Câmara nunca reviu as taxas em baixo. E, portanto, como nunca reviu, os câmaras pagaram sempre mais do que podiam. Sendo certo que fomos considerados o município mais baixo na qualidade de vida e também o mais baixo, um dos mais baixos do país, no poder de compra. Relativamente a esta questão financeira, falou na redução de taxas, nos investimentos, o que é que se propõe fazer face ao quadro financeiro que tem? Mas na redução das taxas é possível também agilizar algumas taxas, no sentido também de potenciar, principalmente o comércio e alguns investimentos a edificar no Conselho. Relativamente aos investimentos, é evidente que vamos ter que criar prioridades. E a criação de prioridades tem a ver com a criação de pequenos caminhos agrícolas correndo ao novo quadro comunitário de apoio 2014-2020, potenciando assim a agricultura, potenciando também novos arruamentos que sejam necessários, não em função de uma outra pessoa, mas em função de uma comunidade. E, portanto, hoje a rede viária já está minimamente dotada. É evidente que há muitas estradas que carecem de ser repavimentadas, com certeza que sim, embora o PSD à última da hora fui a correr para repavimentar. Obras de manutenção pela coligação. Também os seus propósitos de Com certeza que sim. Relativamente a esta situação, é evidente que quando vamos para o terreno é para ganhar. É incompreensível como é que um partido durante 36 anos se pode ser novamente validado, sendo certo que muitas das vezes trouxe graves problemas para a população camarolense. Porém, houve um compromisso e esse compromisso foi a coligação, uma coligação pela mudança. E essa coligação era extensível a todos os partidos, porém, houve partidos que não quiserem participar nela, que era para alterar o rumo do nosso Conselho. O nosso Conselho tem graves problemas, é certo. E quem foi responsável por essa governação foi, 36 anos, o PSD. E o PSD tem que ser
penalizado neste ato eleitoral. E para tal, se nós não queremos, se nós queremos alterar este rumo, temos que olhar o desemprego, temos que olhar os bairros sociais, temos que ver as instituições como elas foram delicadas. Portanto, temos que correr o Conselho de les a les, temos ouvido as pessoas, temos falado com as pessoas. E as pessoas o que vão dizer é tempo de mudar. Mas temos que mudar, não por mudar, temos que mudar para percorrer um amanhã melhor, um amanhã de esperança e um amanhã de sonhos. O senhor estaria disponível para ser solução no futuro Executivo Camarário? Com certeza no que não. caso de não estar Com certeza que não, porque nós abrimos o processo da coligação. Abrimos o processo de coligação a todos os partidos. Porém, os partidos olharam o seu aspecto pessoal, o seu aspecto partidário, o seu aspecto de umbigo. E o que acontece, porém, é que o que fizeram foi validar a reeleição ou a perpetuação do PSD no poder. E com toda a energia... O PSD vai ganhar, é isso? Não. O que fizeram foi inferiorizar a coligação para tentar perpetuar o PSD na maioria. Foi o que eu disse. Não estou dizendo que o PSD vai ganhar. Tenho quase a certeza que o PSD vai ser altamente penalizado neste ato eleitoral. Porém, o que eu digo é, o nosso entendimento com a maioria será um entendimento dialogante. As nossas propostas ao longo dos últimos 4 anos, que aí está em causa, foram sempre chumbadas. O IMI foi sempre proposto em 2009 e só agora que o PSD olhou. A TMDP foi proposto em baixo e só agora que o PSD olhou. E, portanto, não podemos fazer política de momento. Mas não quer ser parte do Executivo. Estamos no final deste programa e vamos... Nesta ronda final, ouvir o último apelo dos candidatos, precisamente dirigido ao eleitorado de Câmara de Lobos, e tal como também sorteio que fizemos para esta parte final, começo precisamente pelo candidato da coligação, Mânlio Silva, tem a palavra para os últimos 30 segundos relativamente a este programa. Caros camarobenses, no próximo dia 29 de setembro será o dia decisivo para o nosso Conselho. O nosso Conselho sofre de muitos problemas que já neste debate foram identificados, desde o desemprego, desde os bairros sociais, da comunidade pescatória e dos agricultores. E, portanto, a partir do dia 29 de setembro temos que mudar. E temos que mudar para melhor. Um melhor de esperança, de sonhos e, com certeza, de um amanhã melhor. O que está acontecendo, porém, é que este PSD não pode ser revalidado. E, para tal, também há partidos que concorrem em estado eleitoral que não devem também merecer a confiança do nosso voto. Espero merecer a confiança que a nossa equipa vai, com certeza, defender as preocupações de todos, que é comum a todos nós.